Boa noite a todos. Boa noite, Ronald. Vamos lá, pessoal. Mensagem de ambientação de 74, 79, perdão. Transforma as tuas horas num rosário de bênçãos. Aproveitando-as com sabedoria no trabalho edificante, formarás um patrimônio de felicidade, o qual não podes imaginar. Desperdiçando-as, não conseguirá recuperá-las. A hora que passa não retorna, qual a água que corre sobre a ponte. A eternidade é feita de segundos e o tempo medido pelas horas. É a concessão de Deus para te proporcionar bem-estar. Trabalha sem desânimo e acumula as tuas bênçãos de ação benéfica. É usar o tempo, né? Eu estava pensando aqui, muitas vezes a gente perde o tempo aí numa mensagem que a gente vê e não para mais de ver, é uma notícia que a gente vai emendando na outra e vai deixando o tempo passar, podendo edificar ele com coisas boas que a gente deixa para lá. Fica procrastinando o tempo, né? Deixando para lá, para depois, não vai. Remeteu lá, também me lembrei do André Luiz, que quer bônus hora para poder se melhorar cada vez mais. Ele quer mais horas. Na verdade, o bônus horas não são mais horas, são as horas usadas no trabalho do bem, né? No trabalho do bem. Ele quer mais horas para ter mais bônus horas. Ele quer trabalhar mais para ter mais bônus horas. E o Carlos falou uma coisa muito certa, né? Assim, nós temos que aproveitar bastante as horas, né? E como a Joana nos fala aqui com relação aos segundos. Então, não é nem a hora, são os segundos. Os segundos que nós temos que aproveitar o melhor que pudermos, né? Porque é por meio deles que nós vamos contar a página das horas. Então, os segundos têm que ser, sim, muito bem aproveitados por todos nós, né? O pensamento consome segundos. E como é que nós estamos com os nossos pensamentos, né? E a gente vê isso lá na rádio, né, Valdemir? A gente fala, bom, mas falta 1 minuto. Cara, como dá para falar em 1 minuto? É muita coisa, né? Então, imagine como o pensamento ainda é muito mais rápido, o quanto que a gente não gasta, não consome, né, do tempo com os nossos pensamentos. Então, temos que eleger bem aquilo que povoa os nossos pensamentos, né? E o André Obrigado. Luiz, lá no livro Obreiros da Vida Eterna, que metade do nosso tempo nos lugares mais santos são gastos inutilmente. Nos lugares mais santos, metade do nosso tempo. Então, o quanto a gente perde tempo ainda, É mesmo verdade. nos locais mais sagrados. Porque não é o local que faz o pensamento, né? É, mas, teoricamente, deveríamos estar mais focados, né, Pelo menos naquele ambiente, né? introspectivos, né? É. Verdade. Vanessinha, seja bem-vinda. Oi, Maurinho, tudo bem? Obrigada. Saudade. Seja bem-vinda. Vamos à nossa prece, por favor. Senhor Deus, Pai de bondade e misericórdia, queremos te agradecer a oportunidade de estarmos reunidos em teu nome para o estudo da Santa Doutrina, o estudo do Livro dos Espíritos, que nos traz esclarecimentos necessários, que possamos usar todo o conhecimento que tu passas para nós, Senhor, através dos nossos irmãos, possamos usar no nosso dia a dia, colocarmos em prática em nossa mente, em nosso coração, possamos aproveitar de verdade esse estudo. Só temos a te agradecer por mais uma semana, por todas as bênçãos recebidas. Ilumina o nosso irmão Mauro, nosso irmão Valdemir, para que possam nos passar o seu conhecimento de uma forma clara e objetiva. E fica conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Assim seja. Graças a Deus. Vamos então lá, pessoal. Estamos na pergunta 846.
Pode ir lá? Pode, Angélica. Ó, Então, a pergunta 846, nós estamos no item livre-arbítrio. O organismo não exerce influência sobre os atos de vida? Se ele exerce influência, não o faz com prejuízo do livre-arbítrio? O espírito, certamente, é influenciado pela matéria que o pode entravar em suas manifestações. Eis porque, nos mundos onde os corpos são menos materiais que sobre a terra, as faculdades se desdobram com mais liberdade, mas o instrumento não dá a faculdade. De resto, é preciso distinguir aqui as faculdades morais das faculdades intelectuais. Se um homem tem o instinto de homicida, é seguramente seu espírito que o possui e que lhe o permite, mas não seus órgãos. Aquele que anula seu pensamento para não se ocupar senão da matéria, senão com a matéria, torna-se semelhante ao bruto, e pior ainda, ele nem sonha mais em se precaver contra o mal, e é nisto que é culpado, visto que age assim por vontade. Vede os números 367 e seguintes, influência do organismo. ok. Então, quando ele fala aqui com relação à matéria, ele está se referindo ao corpo, né? Que é essa matéria que é impedimento para a manifestação do espírito. E a matéria não dá qualidade ao espírito, okay? Nem qualidade e nem suas defecções morais. O espírito é que traz, dentro da sua bagagem espiritual, o que ele é. E o organismo, então, é o agente que permite que essa personalidade se manifeste no mundo físico. E aí ele dá o exemplo dos mundos mais adiantados. Então, os mundos mais adiantados, onde habitam espíritos mais adiantados, essa matéria é menos impeditiva, né, para que a potencialidade do espírito se manifeste com mais liberdade. Ok? Então, ficou bem claro aí. Quando a gente encontrar alguém, ou algum caso, alguma leitura, onde a pessoa se apresente ali, ou o caso descreva um comportamento assim, assado, cozido, não é o corpo que está lhe impondo isso, e sim a personalidade do espírito que o habita. Agora, a limitação, sim, a limitação, ela pode ser imposta pelo organismo. Tudo bem aí, pessoal? Mais uma vez, né, Mauro? Só lembrar o instrumento e o músico, né? O instrumento não dá conhecimento musical ao músico. Ele pode impedir o músico de executar uma peça. Se ele estiver desafinado, com a corda quebrada, ele não consegue tocar. Mas o conhecimento ele tem antes do instrumento. Perfeito. Diga, Verônica. Oi, boa noite para todos. Mauro, eu estou ficando com muita dúvida, sabe? Parece que as perguntas estão ficando complicadas para mim, né? Deixa eu te falar uma coisa. Por exemplo, você disse, o espírito ele vem com essa bagagem, né? Quando reencarna, de um dependente químico, de um assassínio. Quer dizer, então o espírito já vem com toda essa bagagem naquele corpo que ele vai reencarnar. Não é isso? Vamos parar aqui, não é isso? Sim. Sim, são características do espírito. Tá, mas peraí. São características do espírito. Aquilo não passa a ser parte dele porque ele vai reencarnar. Ele já traz isso ao longo das reencarnações, essas inclinações, tá bom? Que podem modificar e irão se modificar, mas na medida do esforço que ele possa promover para mudar esses aspectos. Sim, vamos adiante. Tipo, por exemplo, o livre-arbítrio. Ele sabe que aquilo ali, ele veio com essa bagagem, ele sabe que está errado, que ele tem que se melhorar, lutar para que não faça. Então, mesmo que o espírito tenha trazido toda essa inclinação para coisas erradas, vamos dizer assim,
nós temos, né, o livre-arbítrio de discernir, eu vou ou eu não vou. Mas o espírito já tem tudo isso com ele no ato da reencarnação. É isso mesmo que eu entendi? Sim, sim. São propriedades que ele traz até aquele ponto em que ele está. Mas mesmo ele tendo essas inclinações, nessa encarnação que será a próxima, ele pode mudar completamente esse contexto. Ele não é obrigado a repetir as inclinações infelizes que ele ainda tem. Ele pode lutar e trabalhar para se melhorar em relação a esses aspectos. Por isso, o livre-arbítrio é importante, porque nós não somos máquinas. Nós temos, por intermédio do livre-arbítrio, toda a capacidade de modificar o nosso presente e o futuro. Depende do esforço que vamos fazer para nos melhorarmos em relação a qualquer aspecto. Tudo bem, eu já entendi, você explicou perfeitamente, mas eu continuo com outra dúvida, com outras dúvidas. Porque, veja Qual é bem, a dúvida? Mauro, deixa eu ver se eu consigo me expressar. Já entendi que é o espírito que vem com toda essa inclinação, que temos o livre-arbítrio de escolher entre fazer o errado ou não. Mas, Mauro, por exemplo, meu Deus, como é que eu vou falar? Meu Deus do céu. Por exemplo, como é que eu vou dizer? Eu posso te perguntar depois, aqui ao longo, porque até eu estou enrolada para perguntar. Tá bom. Eu quero. Elabora a sua pergunta, depois você traz. Isso. Eu quero elaborar a pergunta, tá bom? Tá bom. Obrigada. Diga, Carlos. Mauro, eu tinha marcado aqui e continuei com um pouco de dúvida aqui. Que na minha tradução tá: aquele que aniquila o pensamento para ocupar-se apenas da matéria torna-se semelhante ao bruto e ainda pior que este, pois não pensa mais em se prevenir contra o mal. Essa prevenção contra o mal é todo e qualquer mal ou é só aquele que ele busca com essa, Todo com e essa qualquer mal. não é, Todo não mal é, é mal. não é aquele para qual ele se inclinou, não, né? Quando ele abandona tudo para viver só a matéria, ele vai adquirir, vai chamar para si, né, algumas coisas ruins. Além dessas coisas materiais que ele chama para ele. Seria todo mal, todo e qualquer que pudesse atingi-lo? Todo e qualquer mal que partir dele. Né? O mal que, porventura, não parta dele, não é responsabilidade dele. Ok? Agora, todo bem e todo mal que fizermos cai na nossa conta, é nosso. Ok? Quando ele fala aí, essa história de esquece os pensamentos, com relação à sua própria luta para a conquista íntima. Não vou mais esquentar minha cabeça se estou fazendo certo, se estou fazendo errado. E aí ele complementa. Ele se lança aquilo que a situação apresenta. Eu sou assim mesmo, eu não quero mudar, estou cansado, vou fazer do jeito. Então, ele não vai dar nem mais atenção às sugestões, às inspirações, à própria consciência, que diz para ele: não, cara, não faz, freia, se esforça. Né? Então, ele lava as mãos, eu vou viver a vida como a vida me levar. Né? Em relação a isso. Beleza? Tudo bem, pessoal? Diga, Verônica. Ô, Mauro, eu acho que até a minha pergunta foi respondida agora, com o que o Wagner disse e você. Mas veja bem, Mauro, nós, ao reencarnarmos, todo espírito está aqui para o progresso. A gente nunca tem regresso. A gente é sempre para progredir. Aí é a minha dúvida. Como o espírito vem com uma bagagem dessa, tudo bem, existe o livre-arbítrio, a gente tem a livre escolha, mas, meu Deus, não teria que ser, na minha opinião, eu acho que tinha que ter uma intervenção. Não, ele não pode regredir, ele não pode fazer as mesmas coisas que ele fez em outra vida. Tudo bem, Mas, entra...
Olha, eu estou muito Fazer, confusa. fazer a mesma coisa não é retrogredir. Se eu faço a mesma coisa, eu estou no mesmo ponto, ok? Regredir Ok. é não fazia mais tal coisa e voltei a fazer. Isso é regredir. Agora, se eu repito atitudes que eu ainda fazia, eu não estou regredindo. Eu estou no mesmo ponto. Agora, quem disse que não tem intervenção? Claro que há. Todo mundo encarna numa família. Todos nós temos aqueles que vão ou deveriam nos orientar para que nós pudéssemos, a cada momento, construir um homem de bem. Agora, se nós não encontramos nesse caminho pessoas que se responsabilizem com seus compromissos, elas serão corresponsáveis pelos tropeços que dermos, ok? Entendi. Mas isso não significa Ok. que a gente vem com as nossas inclinações e estamos ali à revelia do que vai acontecer. Claro que não. Já tem o esquecimento do passado. Ninguém reencarna com a lembrança exata de que foi assassino, de que foi ladrão, de que foi corrupto. A gente tem Sim, inclinações. E essas sim. inclinações aparecem desde pequeno. Se a gente não dá atenção e não observa essas inclinações e não age para modificá-las, ajudar a pessoa a se modificar, nós não estamos cumprindo com o nosso papel. E aí o companheiro, claro, como ainda é uma posição que ele abraça, na primeira oportunidade que aquela circunstância surgir na vida dele, é muito provável que ele vá abraçar aquilo que ele já está acostumado e tem gosto. Se ele não recebeu nada de diferente, orientação nenhuma diferente, então, Pois é, então, não, quer continuar? Pode continuar. Desculpa não, eu pode te falar, interromper. pode falar. Então, como eu já disse para você uma vez e para o Valdenir, em particular, e eu vou falar aqui que eu não tenho vergonha, às vezes, por isso que às vezes eu me sinto culpada pelo que aconteceu comigo. Porém, essa dependência química do meu filho veio à tona 6 meses após o desencarne do meu filho mais velho. Até então, esse meu filho mais novo, que ele era um garoto que não gostava de rua, nunca gostou de baile, nunca gostou de andar com turminha, sempre foi caseiro. Bastou o meu filho desencarnar. Com 6 meses, eu estava num estado de vegetação, junto com meu marido, tinha apoio da família, mas eu não consegui perceber, dentro de tudo isso que eu estava passando, eu não conseguia perceber, e nem o meu marido, que o meu filho estava escorregando pelas nossas mãos. Mas, Você está Verônica, querendo, você está entendendo aonde que eu quero chegar? Por exemplo, sim, eu sei você onde você quer disse chegar. nó- Olha só, que nós temos, peraí, rapidinho, nós pais, né? Temos a responsabilidade da educação, guiá-los sempre pelo caminho do bem, mostrando que tudo, fazendo de tudo. Eu fiz isso até o desencarne do meu filho. Depois, eu não tive mais capacidade para nada. Durante 4 anos, de 3 a 4 anos, eu vivi como se eu já tivesse morta. Depois, não. A doutrina, como você sabe, me ajudou, estudo. Aí eu levantei. Aí, Mauro, rapidinho, eu te pergunto. Então, eu tenho, sim, como se diz? Uma cota de culpa. Eu tenho. Pelo que vamos você lá, falou agora, eu tenho. vamos lá. Primeiro, vamos tirar essa história de culpa aí da história, né? Não é uma questão de culpa. Segundo, a orientação que nós falamos, a questão da observação, da orientação, da educação, é em condições normais de temperatura e pressão. Você, nesse episódio que você descreve com relação à perda do seu filho e da, da viciação do mais novo, todos estavam impactados naquele momento pela perda do seu filho.
Qual a condição que você Sim, tinha naquele momento de observar as mudanças de comportamento se você não conseguia nem para você mesmo? Então, isso, eu não são tinha nenhuma. situações e situações. Nós não podemos pegar um exemplo e trazer para todo mundo igual. É igual a história da dor de dente, que eu já falei. Então, você, seu marido, seu próprio filho mais novo, pela perda do irmão mais velho, que poderia ser uma referência na vida dele, da forma que Era uma foi. referência. Então, esta fuga para as drogas foi em função de tudo que aconteceu na vida dele, que abalou ele psicologicamente, e não tinha, porque não tinha como ter mesmo apoio das pessoas mais próximas, porque estava todo mundo no buraco. Sim, Então, tira essa ideia da cabeça de que a culpa é sua, tem parcela de culpa. Entenda o momento. O momento, todos estavam consternados, mergulhados numa situação que ninguém poderia prever, imaginar, né? Mas abalou todo isso. mundo. Aqueles que tinham uma estrutura mais equilibrada conseguiu passar pela tempestade. Outros buscaram apoios. Apoios esses que muitas das vezes se transformaram numa escravidão, no caso aí da viciação. Ok? Aham. Então, isso é uma situação que nós não podemos pegar um caso e se vestir, porque não vai caber exatamente. Temos que fazer uma análise, uma avaliação ponto a ponto, para que a gente entenda ali como aconteceu, em que contexto foi, como as pessoas envolvidas estavam, para que a gente possa entender e sair desse emaranhado de situações, tá bom? Tá bom. Obrigado, tá? Ah, diga, Nassif. Oi, Mauro, boa noite a todos. Pode, querido. Eu, assim, acreditar na reencarnação, né? Eu conheci o Espiritismo, a doutrina, antes de conhecer o grupo que hoje eu frequento, que é um grupo de apoio. Eu sou um dependente químico, né? Vou abrir meu anonimato que de repente pode até ajudar alguém. Eu não tenho essa questão com anonimato. Eu não uso drogas há 19 anos. Né? Eu completei agora em fevereiro 19 anos. E eu me identifiquei quando a Verônica falou, porque eu era CDF, passei para engenharia química na UF, na UERJ, tudo certinho até os 18 anos. Aí, de repente, a droga surgiu, eu experimentei com um monte de gente. E esse um monte de gente nem lembra que existe droga, passou batido. Eu que abracei aquilo ali entrou me preencheu de uma forma assim avassalador, encaixou, deu sentido a alguma coisa na minha vida que para os outros não estão nem aí, não sofreram nada, não perderam nada. Eu fui afundando, afundando, afundando. Aí eu te pergunto, fatalmente, né, no grupo a gente aprende que é uma doença física, mental e espiritual. Por ser espiritual, eu já devo trazer isso de uma outra vida, de repente, de outras tentativas. Fatalmente, eu pretendo morrer limpo nessa encarnação. Na outra, eu devo trazer essa tendência e se eu recair, se eu voltar a usar, não seria assim um retrocesso do meu espírito? Não, a gente faz confusão com esse negócio de retrocesso. Gente, olha só. O espírito só avança quando ele efetivamente amadurece uma virtude, ok? Então, nesse é seu exemplo mesmo, se você me permite. Por que fez Permito. tanto sentido esse contato com a droga e te levou de avalanche? Porque pode ter sido parte da sua prova. Você pode ter chegado à situação do seguinte: não, nessa encarnação eu já entendi que a droga não faz bem, que eu tenho que estar afastado, né? E eu tenho em mim a convicção de que eu vou vencer. Pode me dar essa prova, porque essa eu vou vencer. Beleza? Aham. Isso lá na espiritualidade, né? Com todo mundo apoiando, não, verdade, você vai conseguir sim. Olha o nosso lar 2 aí. Aí você encarna.
mas você pediu a prova. Aí vem a prova. Então, vamos lá, vamos ter contato agora, ver se ele vai resistir. E aí a gente não resiste. Então, isso não é andar para trás. Isso é porque eu ainda não dei para frente. Ok? Ah, tá. Porque no momento em que você robustecer isso definitivamente, você pode estar dentro da fábrica de qualquer droga que você vai resistir àquilo. Agora, se você venceu isso, se você já consolidou isso em você, você não dará o passo atrás. Isso seria retrogradar. E o Entendi. espírito não retrograda. Em qualquer aspecto que ele vencer, que ele, de fato, incorporar aquilo na sua condição espiritual, aquele é um ponto pacificado. Ele pode ser tentado, que ele vai resistir. Ele não vai Então, ceder de novo àquela. Se ceder, é porque não venceu, não consolidou. na realidade, quando parece que eu fui para trás, é porque, na verdade, eu não fui para frente, né? Ainda não. Não, você já foi Ainda para não. frente. Você está no caminho de dar o passo. Você está há Aham, 19 anos convicto, lutando dia a dia para evitar o retorno ao vício. Isso é vitória, ok? Quando você chegar na espiritualidade, essa convicção vai com você, entendi. entendeu? Aí, numa nova encarnação, essa convicção já vem com você, entendeu? Entendi. É dessa maneira que a gente vai consolidando. Pessoal, ninguém dá saltos. Ninguém dá salto. A pessoa que é fofoqueira não acorda amanhã virtuosa, ok? Ela vai para a espiritualidade e continua querendo ser fofoqueira lá. Então, nós precisamos desse processo paulatino, gradativo, para que as virtudes se consolidem, ok? Não adianta pensar, poxa, eu tenho 50 anos de espiritismo e ainda me pego fazendo tal coisa. Ok, nós temos a infinidade aí para a existência. Quantos anos, quantas existências eu venho repetindo aquela situação? Como é que numa encarnação eu vou conseguir estar livre daquela pendência? Ah, mas fulano conseguiu, porque naquela encarnação ele consolidou um processo que já vinha acontecendo. Ok? Então é isso. Ninguém sai Entendi. do 0 para 100 numa encarnação, não. Tá, joia, Mauro, obrigado. Mauro, Espera aí, Mauro, Verônica. Espera aí, só um minuto. só sentir a vontade de parar, só sentir essa necessidade, já é um avanço. Não Sim, é nem um estacionamento, é um avanço, né? O verdadeiro espírito é aquele que se esforça por se transformar. Então, a partir do momento que eu me esforço sobre qualquer vício, qualquer dependência que eu tenha, eu estou me esforçando, não consegui ainda, mas estou me esforçando. Então, eu estou caminhando, sim. Aí o Nassif está caminhando, sim. Ele tem consciência de que precisa parar, ele tem consciência que isso é ruim. Ele não está conseguindo. Mas, como você disse, é questão de se fortalecer e fortalecer a vontade, como está lá na questão 909, Nassif. Depois você dá uma olhada lá na questão 909. A gente vai chegar lá daqui a pouco. diga, Neide. Depois a Obrigado. Verônica. Mauro, deixa eu te fazer uma pergunta. A Verônica falou, porque ela falou culpa, que na verdade a gente entende como responsabilidade, né? Mas os pais, eles não têm uma responsabilidade a vida inteira para os filhos, né? Você vai ensinando, né? Enquanto eles estão ali com o seu domínio. Depois que eles crescem, eles vão voar com as asas deles. Aí, se eles optarem por algum caminho assim, eu entendo que não é, os pais não têm responsabilidade, o outro tem? Exatamente, então, o que nós estávamos falando. E o Livro dos Espíritos é muito claro quando ele fala do papel da infância. Ele vai falar lá. Por que o espírito passa pela infância?
justamente para que ele possa receber as influências daqueles que estão a caminho com ele. Então, claro que a gente não vai direcionar a vida da pessoa durante a vida inteira, ok? Você vai orientar, você vai tentar ajudar, né, aquela personalidade, né, a se entender, a entender aquilo que precisa mudar, receber o exemplo dos pais, para que aquilo seja um motivo de inspiração, né, para que ele possa ter uma conduta ético-moral. Beleza, você fez isso tudo. Mas chega um momento que ele vai se lançar. É o que o irmão Felipe fala na nossa casa. Nós temos que aprender a ser porto. Né? O que o porto faz? O porto sai atrás do navio? Não, não sai. Tem uma hora que o navio vai zarpar. E vai zarpar com todas as instruções, com todo o equipamento, com todo o conhecimento que ele recebeu até o momento de zarpar. E o porto está ali, pronto. Uma hora esse navio vai voltar. Quando esse navio voltar ao porto, o que o porto pode oferecer de novo para aquele navio? Os aconselhamentos, né? As conversas, as orientações, porque o porto vai ser sempre porto. Ninguém deixa de ser pai, ninguém deixa de ser mãe, ninguém deixa de ser responsável porque fez 18, 20, 10 anos, saiu de casa e está trabalhando. Não. Todo momento que aquele retorno acontecer é um momento de troca, de aprendizado, de experiência e tudo mais. Agora, sim, é fato que, a partir do momento que esse navio se lança, que esse barco se lança, ele é responsável pelo trajeto que ele fizer. O porto não tem nada com isso. Desde que o porto tenha preparado bem aquela embarcação para zarpar. Ah, eu sei que esse barco tem que ter uma vela, mas eu não vou botar vela, não. É responsabilidade de quem? Entendeu? As consequências que dessa viagem acontecer por falta daquela vela, então lá o porto tem responsabilidade nisso aí. Vamos conversar. Entendeu? Entendi. Não, porque aí fica mais fácil para a Verônica entender que ela não tem responsabilidade também. Se ele já era maior, né? Ele escolheu, felizmente, né? Pedir torcer para que ele volte, né? Com certeza vai voltar. Obrigada, Não, meu Mauro. amor. Ele não era de Diga, maior, não. Verônica. Ele tinha o Mauro, ele nem era de maior, ele tinha 16 anos para 17. Sim. Foi a partida. Mas deixa eu falar outra coisa antes que eu esqueça. Ele mesmo, por 4 vezes, se internou pedindo a mim, ao meu marido, eu não quero mais, pode me internar. Isso foram 4 internações. A última foi em Petrópolis. Quando eu saía de lá, ficou 9 meses, 10, 11, até 1 ano. Chegava aqui, nossa, eu achava que ele nunca mais ia voltar a usar. Não dava 1 mês, estava ele lá de novo. Eu falava, Jesus, esse espírito só regride, ele não progride. Não, ele não regride. Ele vai para frente e volta para trás. Não, mas agora eu já regride. entendi, tá? Não, meu querido, mas eu já entendi. Ele está estacionado. Você Exatamente. me tirou essa dúvida. Eu abreviei como é que... Ele não está com força suficiente para continuar no caminho de ascensão. Ele não está com força suficiente. Entendeu? Entendi. Obrigado. Tá bom, obrigado. Desculpa aí a demora, tá bom? Não, tudo bem, tranquilo. Vamos adiante, pessoal? Mais alguém levantou a mãozinha aí? Não. Então, vamos lá. 847. A deformação das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Aquele cuja inteligência está perturbada por uma causa qualquer não é mais senhor do seu pensamento e, desde logo, não tem mais liberdade. Essa deformação, frequentemente, é uma punição para o espírito, que, em uma existência anterior, pode ter sido vão e orgulhoso e ter feito mau uso de suas faculdades. Ele pode renascer no corpo de um idiota, como déspota no corpo de um escravo, e o mau rico no de um mendigo.
O espírito sofre esse constrangimento, do qual tem perfeita consciência, e aí está a ação da matéria. 371 e seguintes. Ok. Então, viu como é que é a relação? Como a matéria, a vida, a reencarnação, ela é importante para que a misericórdia divina se cumpra no nosso processo de reeducação. Tudo que ele está nos dizendo aqui é o processo de reeducação. Então, vamos ver aqui de novo, olha aqui, ó. Ele botou aqui, ó. Pode esse espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota. Quem é esse cara? Aquele que foi fútil, aquele que foi orgulhoso. Então, ele vai ser submetido, né? Lei de causa e efeito, vai ser submetido a um corpo limitante, como déspota no de um escravo. Olha a relação, né? Aquilo que ele precisa viver, ele vai encontrar numa nova encarnação. Isso não seria possível no mundo espiritual. Se eu não sou constrangido por algo, eu continuo a ser pleno no que eu sou. Por isso nós reencarnamos, para que, utilizando-se da matéria, e aí falamos aí do corpo físico, né? Esse instrumento nos será aquele que vai nos impulsionar para uma mudança. Já contei o caso aqui para vocês do caboclo Itatuité. Né? O caboclo Itatuité se apresenta lá, né, com esse nome. Eu fui perguntar, vem cá, quem foi você? Me conta a sua história. Falou, eu fui um índio brasileiro, falou a região que ele morou e tal. Tá bom, mas antes disso? Não, antes eu fui um médico. Fui um médico, fui mercenário da medicina, fui um cara meio sem visão de humanidade, né? Vivia pelo dinheiro e tal. E a minha reencarnação que me deram foi numa tribo indígena para que eu aprendesse a viver em coletividade, se importar com o outro, trabalhar pela comunidade. Então, essa experiência, na minha passagem pela vida indígena, me deu essa consciência. Olha aí, não foi uma limitação física, mas foi um outro contexto social que lhe foi imposto. Aí, lá na tribo, ele foi lá o pajé, o cara que cuidava, o cara que conhecia as ervas, que cuidava das doenças, porque ele tinha sido médico. Olha aí a lembrança da vida passada, o acervo do espírito que não se perde. Está aí. E aí o contrário também, né? Como a Verônica falou aqui, ó. A resposta inicial dele diz assim, ó. Já não é senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se acha turvada por uma causa qualquer. E, desde então, já não tem liberdade. Então, Verônica, o caso desse seu filho pode estar enquadrado nisso daqui. Ele já, por não ter condições dele sozinho dominar esse impulso que lhe arrasta, ele já não é mais senhor da liberdade dele de escolha, em relação à droga, pelo menos. Entende? E aí ele diz, Entendi, eu já senti isso, já a senti. vida para ele vai ser uma punição, que, na verdade, a gente entende que não é punição. É o processo, às vezes doloroso, mas de reeducação da alma, daquele espírito, e não punição por punição. Né? Diga, Valdemir. Só lembrar aí, na minha tradução aqui, está com uma aberração das faculdades. Essa A minha aberração, também. ou essa dificuldade, esse transtorno, é resultado de um livre-arbítrio. Então, nós tivemos a liberdade de ser o déspota, de ser o fútil, de ser o vão, de ser o, sei lá, qualquer coisa. Nós usamos a nossa liberdade. Aí eu plantei sementes ali. Depois que eu planto, livre-arbítrio acabou. Eu tenho que colher. Então, nesse caso da aberração, ele está colhendo a plantação que ele fez anteriormente. Não é nenhuma punição de Deus, nenhum castigo de Deus. Ele só está colhendo aquilo que ele plantou. Só para não achar que Deus está punindo alguém aí.
Perfeito. Podemos seguir? Vamos adiante. 848. A aberração das faculdades intelectuais por embriaguez escusa os atos repreensíveis? Não, porque o bêbado está voluntariamente privado de sua razão para satisfazer paixões brutais. Em lugar de uma falta, ele comete duas. Exatamente. Então, a gente, às vezes, até diz assim, né? Ah, mas eu fiz porque eu estava embriagado. Na verdade, você errou duas vezes, né? Não tinha que estar embriagado e aquilo acabou sendo motivo para você fazer outras coisas erradas, né? Então, não é justificativa, né? É, de fato, essa dificuldade que nós trazemos, muitas das vezes, em lidar com determinadas situações. E a gente sabe, de novo, gente, a história da dor de dente. Ninguém pode apontar o dedo para ninguém e dizer: ah, você é um fraco, como é que você não consegue isso? Como é que você não consegue vencer aquilo? Porque nós não estamos na posição do outro, ok? Então, uma coisa que eu possa, em mim, já ter vencido e julgar eu jamais faria, eu não posso dizer que o outro já alcançou aquela mesma posição. E outras que eu ainda faço que o outro não faz. Então, o nosso papel no mundo, eu falo sempre isso lá no centro, quando eu tenho oportunidade. Nós não somos juízes de ninguém. Então, nós não temos que julgar a atitude de ninguém. O nosso papel é desenvolver a indulgência e a compreensão. Quem compreende, né? Como é que a gente vai exigir compreensão de quem não compreende? Quem tem que compreender é quem tem compreensão. Então, nós temos que desenvolver essa virtude, porque isso muda completamente as nossas relações humanas. Completamente. Eu gosto muito do item indulgência do Evangelho. Muito, muito. Porque se nós entendermos e buscarmos viver a vida com aquilo que lá está, a nossa vida vai ser diferente. Com certeza. Então, a gente precisa daí a proposta do Consolador. Está tudo aí. O que nós temos que fazer? É mergulhar nesses conceitos, nesses conhecimentos e trazer para a nossa vida. Não é levar para a vida do outro, é trazer para a nossa. Como isso pode me tornar uma pessoa melhor? Então, eu vou fazer porque eu posso mudar as minhas escolhas. Eu não posso mudar a escolha do outro. Não posso, porque depende dele querer. Então, enquanto ele não quiser, não há Cristo na terra que faça. Diga, Pedro. Pois é, e a gente está cansado de ouvir isso e a gente só vive repetindo os mesmos erros. Mas eu queria, aqui né, nessa questão 848, quando fala do ébrio, ele errou duas vezes. Mas também aqui não envolve a questão do perispírito, Não. O que tem o perispírito a ver com isso? porque quando a pessoa se embriaga, fica se embriagando constantemente, não prejudica o corpo? Isso também não prejudica o perispírito? Não. Não. Olha só, pessoal. O que afeta o perispírito é o pensamento. Beleza? É o pensamento. Se o pensamento é adoecido, o perispírito vai refletir esse adoecimento. Ok? Não é o corpo adoecido que leva para o perispírito o adoecimento. Ficou bem claro isso? Então, a pessoa está lá embriagada, né? É o exemplo que vocês estão dando aí, e a resposta deu. A pessoa está lá embriagada, né? Não consegue se livrar do álcool. O problema, o reflexo que o álcool causa no corpo, tá? Não é o reflexo que vai levar ao perispírito, mas o adoecimento desse espírito que está viciado ao álcool, esse problema afetará o perispírito. Ok? Então, não é a questão do corpo que afeta o perispírito. É o pensamento doentio, né? o desequilibrado. Esse é que vai causar
efeito no perispírito. Diga, Carlos. Só uma dúvida a perguntar, mas a internet caiu. Eu posso substituir essa palavra aberração por limitação? Limitação das Limitação? faculdades? É, Limitação. limitação, isso. Posso Eu acho que substituir? não quer dizer a mesma coisa, porque a aberração é a distorção exacerbada de alguma coisa, né? É algo que foi tão agravado que ficou disforme, virou uma aberração, né? Limitação é o contrário. Limitação é falta de recurso para alguma coisa. Me falta algo, eu estou limitado a fazer. O que eu tinha entendido a primeira vez era como se fosse uma faculdade limitada. Não tem, por exemplo, um braço, alguma coisa desse tipo, mas não tem nada a ver com Então, isso. mas então, olha aqui. Qual é a situação da aberração que ele cita? Ele não fala da idiotia? Essa é uma aberração, né? A questão da mendicância, não, né? A questão da escravidão, não. Não como aberração. Mas se nós enxergarmos como evolução ou caminhar do espírito, nós podemos enquadrar também isso, né? Olha que ponto a pessoa chegou, né? Normalmente a gente fala isso, né? Olha onde levou fulano por causa daquilo. São o sentido da aberração, né? Seria o caso, aí, por exemplo, do ébrio que, sei lá, foi dirigir, bateu com o carro e acabou se mutilando. Seria a consequência aonde esse cara chegou com isso, é isso? Ou não? Estou confundindo muito. Não, eu acho que. Não, olha só. Vamos voltar aqui. A pergunta é: a aberração das faculdades, okay? A aberração das faculdades, tira o homem o livre-arbítrio? Então, o livre-arbítrio depende ou independe da questão física? Pergunta para a galera aí. Não, O ele livre-arbítrio que quis se depende ou embriagar. independe da questão física? Ele quis se embriagar, Não, para teve. mim não. É. Não depende. Livre-arbítrio é do espírito. A matéria vai ser limitante. É isso que Kardec está perguntando. A aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Não tira. Nada tira do homem o livre-arbítrio. Agora, limita as ações. Okay? Eu posso querer, mas o corpo não vai me responder à minha vontade. Ficou claro isso? Olha o exemplo daquele cara que ia perder a perna, tinha perdido uma, ia perder a outra, e todo mundo pedindo para não perder. Qual foi a resposta? Não, ele vai perder, porque ele está maquinando e pulando com uma perna e se jogar da janela. Onde está o livre-arbítrio? No pensamento dele. Ele só não conseguiu levar a vias de fato. Ok? Mas não tem lá o pecado pelo pensamento? Né? Pensou, já construiu na cabeça. Né? Aquilo que está dentro dele. Se ele tiver oportunidade, ele vai fazer. Então, a limitação não é em relação ao livre-arbítrio, e sim a manifestação desse livre-arbítrio. É levar ele a cabo. E aí ele diz aqui, ó, já, como ele falou, já não é senhor do seu pensamento, aquele cuja inteligência se ache turvada por uma causa qualquer. E, desde então, já não tem liberdade. Essa aberração, são as consequências dessa falta de liberdade, constitui, muitas vezes, uma punição para o espírito, que, porventura, tenha sido noutra existência, aí vem trazendo as consequências. Ok? Agora, a limitação, ela estará presente como consequência do mau uso do livre-arbítrio anteriormente. Ok? Aí ela vem como consequência. Diga, Verônica.
Só um exemplo disso que você acabou de nos explicar. Nós estávamos na casa espírita, o nosso grupo, né, de apoio. Aí uma senhora falou assim, o meu irmão, ele era dependente de álcool há um mês atrás. Eu falei, ué, como assim? Era um mês atrás. Para mim, tinha desencarnado. Falei, ué, mas o que que houve? Todo mundo perguntando a ela. Sabe o que aconteceu com ele? Devido ao álcool, ele teve um AVC, que a sequela dele foi nas duas pernas. Não anda mais. Mas ela não quer aceitar, que ele não anda. Aí, o Mauro, é tão complicado, às vezes a gente quer dar falar, dar um apoio, mas a pessoa não entende, sabe? Eu falei, meu Deus, ela está reclamando que ele teve um AVC. Oi? Temos que Oi? entender. Nós É, temos que entender. sim. Eu só falei para ela, olha, isso aí deve ter sido um livramento. Foi a única coisa que eu tive que falar, como outros Pode ter também sido. disseram, né? Pode ter Porque sido ela mesmo. não consegue, ela não quer aceitar que ele perdeu, é irmão dela, que ele perdeu as duas pernas. Justamente o que você está nos ensinando agora, né? Isso aí. Vamos ver. Obrigada. Vamos adiante? Nada. Mauro, eu Oi. entendi aí nessa 8848 que ele é muito específico ao alcoólatra. Ele fala aberração das faculdades intelectuais por embriaguez. Então, o que eu entendi que a pergunta da pergunta é assim: a pessoa que está embriagada comete qualquer coisa, tem desculpa por falar que a bebida tira você do seu estado normal? Não, Não, exatamente, não. não é? É Não muito tem desculpa. específico do alcoólatra. Não, mas qualquer outra situação cai na mesma resposta. Explica, mas não justifica. Não, porque começou a falar assim, aberrações, aí colocou idiotia, tudo, então eu fiquei muito concentrada no que a pergunta foi, da maneira como ela foi Então, aí ele feita. deu outros exemplos. Ele não deu Hum. só o exemplo do alcoolismo, ele deu outros exemplos de comportamentos morais que podem trazer consequências na próxima encarnação também. Entendeu? Não só as viciações. Nós temos as Aqui nossas diz que percepções morais que também trazem consequências em vidas sucessivas, né? Diga, a Ronald. resposta diz que foi voluntário, né? Foi Claro, voluntariamente. gente, nada nos é imposto, não. A gente acata. É diferente. Diga, Ronald. É sobre isso que você falou. Né? Temos até um caso agora recente, né, de um jogador que a defesa dele está usando como argumento que ele estava alcoolizado. Então, ele não tinha noção do que estava fazendo. Mas é como diz aqui, ele errou duas vezes, porque se embriagou e cometeu o ato, né, em si. Quer dizer, Exatamente. a justiça, para a justiça, né, ainda tem esses subterfúgios que tenta isentar a pessoa de um delito, alegando insanidade, ou, enfim, absurdo isso, né? Diga, Valdemir, você ia falar? Só lembrar que em todas essas situações, a lei de Deus é de misericórdia. Tá? Tem sempre atenuantes e agravantes em qualquer situação que fizermos. Lá no capítulo 5 do Evangelho, quando Kardec fala do suicídio da loucura, ele diz: aquele que se suicida bêbado ou louco tem atenuantes. Porque ele não quis se matar. Ele se matou porque perdeu o juízo, ficou bêbado, enfim. Mas ele não queria se matar. Então, tem atenuante. Só para lembrar que a lei de Deus é de misericórdia. Quando você falou da indulgência, me lembrei do capítulo 10 lá do Evangelho. Né? Bem-aventurados que são misericordiosos, que obterão misericórdia. Então, é um convite para cada um de nós sermos misericordiosos. Entender que a lei de Deus, acima de tudo, é a lei de amor. A primeira lei é a lei de amor. É verdade. Vamos adiante? Acabou. Faltam duas perguntinhas. Uhum.
Acho que dá Então, para a vamos gente lá. seguir. O tempo Ainda passou. tem 2 minutos. Olha o tempo aí. 849. Qual é no homem em estado selvagem a faculdade dominante? O instinto ou o livre-arbítrio? O instinto, o que não impede de agir com uma inteira liberdade para certas coisas. Mas, como a criança, aplica essa liberdade às suas necessidades e ela se desenvolve com a inteligência. Por conseguinte, tu que és mais esclarecido que um selvagem, és também mais responsável que ele pelo que fazes. Ok, bem clara aqui a resposta, né? Ou seja, claro que na medida em que nós não temos a inteligência desenvolvida, nós vamos ser impulsionados pelo instinto de conservação, instinto de reprodução, né? Os instintos naturais de manutenção da vida, da procriação e tudo mais. Normal. Mas no momento em que nós desenvolvemos a inteligência, esse instinto vai diminuindo e a inteligência vai tomando espaço. E, com isso, aumentando a responsabilidade das nossas escolhas, aumentando a importância do livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio ele existe desde a época do instinto. Só que, impulsionados, né, por essa força motriz maior, nós vamos ainda escolhendo aquilo que é necessário para a manutenção da vida. À medida que nós vamos aprendendo, vamos desenvolvendo essa intelectualidade, essa inteligência, vamos aplicando esse conhecimento de acordo com as nossas inclinações. Por isso que nós temos que caminhar no desenvolvimento. Ah, mas não podia ficar só tudo no instinto? Nós não avançaríamos. É diferente dos animais. Nós não somos os animais. Né? Diz acho que lá no livro dos Espíritos mesmo, ou não sei se é na Gênesis, diz lá, o passarinho X constrói a sua casa desde quando? Desde sempre. E nunca mudou. Por quê? Porque ele não desenvolve inteligência. Okay? Ele repete aquilo que a espécie foi, né, concebida para fazer. Nós não. Nós evoluímos, acumulamos conhecimento, modificamos comportamentos, desenvolvemos moral, e por isso aumenta a nossa responsabilidade quando fazemos as nossas escolhas. Beleza? Próximo. 850. A posição social, algumas vezes, não é um obstáculo à inteira liberdade dos atos? O mundo tem, sem dúvida, suas exigências. Deus é justo e leva tudo em conta, mas vos deixa a responsabilidade do pouco esforço que fazeis para superar os obstáculos. Tá aí. Olha lá o filme, né? O Nosso Lar 2. A missão do cara era ser o patrocinador ali, né? O mantenedor, ajudar a manter ali as obras, e usar o recurso material para fazer o bem. Tropeçou. Depois lá ele até consegue, né, retomar o caminho e fazer alguma coisa boa lá. Mas tropeçou. Então, o que ele está dizendo aqui, ó, não é a posição social que vai determinar, gente. Entendam bem uma coisa, pessoal. Nada que é externo vai determinar o que somos. Nada. Nem dinheiro, nem posição social, nada. Nada que é externo define quem somos. Nós somos o que somos. Isso pode ser potencializado por esses contextos. Beleza, isso sim pode. Mas ele não é determinante. Então, se ele não é determinante, nós podemos dar o rumo que quisermos àquilo que está fora de nós e dentro de nós também. Vamos fazer bom uso ou vamos fazer mau uso? Ah, vou pegar o recurso que eu tenho e vou fazer o bem ou vou, de forma egoística, pensar só em mim e nos meus? Escolha. Não é determinante, é escolha. E como toda escolha, pode seguir um caminho ou outro. Ok, terminamos então esse item. Semana que vem voltaremos na pergunta 851, que vai falar sobre fatalidade. E aí vamos descobrir se existe fatalidade mesmo, em que situação,
Se o livre-arbítrio não vai opinar, porque fatalidade é fatalidade, né? Faça o que eu fizer, vai acontecer. Vamos ver se é assim. Tudo bem? Vamos, então, à nossa prece. Vamos atender ao pedido da nossa irmã Kelly, né? Que está com a sua mãezinha, desencarnou, né? Que ela possa ser amparada e que a nossa irmã Kelly também fique em paz. É sempre um momento difícil, por mais que a gente tenha a vivência, o conhecimento doutrinário, mas o convívio de tantos anos com pessoas tão relevantes em nossas vidas sempre deixam marcas, e marcas que muitas das vezes demoram a cicatrizar. Diga, Suzy, você quer falar? Pedir também prece pelo nosso irmão Jorge Veneno, que é um irmão muito atuante. Acho que ela congelou, né? Ok. Vamos então, meus irmãos, fazer a nossa prece e pedir por todos aqueles que, nesse momento, são objeto de nossas lembranças e preocupações. Que cada um de nós, que cada mente agora nessa sala, possa ser uma ponte a levar as bênçãos que serão aqui compartilhadas a cada um desses irmãos. E assim, Jesus amigo, na confiança e na certeza de tua presença junto a nós. Pedimos, Jesus, que os teus mensageiros de amor e bondade possam estar conosco nesse instante, levando o alívio, levando o consolo, levando o auxílio necessário e permitido por ti a cada um desses irmãos. A mãe de nossa irmã Kelly, que ela esteja em paz, que ela esteja em seus braços, Jesus, e pelas mãos dos teus mensageiros de amor e bondade. E é nessa certeza, mestre, que nós confiamos e depositamos em ti a certeza da esperança de dias melhores que virão. Que nós possamos perseverar em nossas lutas, em nossas batalhas íntimas, para que possamos sair vencedores e nos aproximarmos um pouco mais de ti. Que a tua doutrina, que essa luz que deixaste no mundo, possa encontrar aconchego em nossos corações e assim iluminar os nossos caminhos e as nossas escolhas. Obrigada, Senhor, por tudo. Que a tua paz permaneça entre nós hoje e sempre. Graças a Deus.